Olá meninas, mais uma semana. Nós estamos na semana do estudo número 3. E só para recordar, semana passada a gente falou sobre as primeiras bem-aventuranças, que estão lá em Mateus 5, né? E o livro, ele divide essas bem-aventuranças em duas partes. E eu achei isso bem legal, porque senão fica um texto muito longo, um estudo muito longo. E o objetivo é a gente ser o mais didático possível, pra gente poder entender aquilo que a gente está estudando, tá? É bacana memorizar, tá? Não estou desmerecendo a memorização. Eu como professora, eu sei a importância da memorização, mas também é importante que a gente entenda aquilo que a gente está lendo, pra gente poder trazer pra prática, né? Eu estava conversando com alguém e eu estava falando sobre isso. A gente precisa trazer a palavra pra prática, né, para o nosso dia a dia, como aplicar essa palavra dentro do que eu estou vivendo e dentro do que você está vivendo. E essa palavra, ela vai gerar resultados agora e mais para frente a mesma palavra vai gerar outros resultados, porque a gente vai conseguir aplicar o que a gente aprende em outras situações que também precisam da mesma palavra. E a Bíblia ela é muito sensacional por vários motivos. E eu tava aqui orando e eu falei, Deus, como é bacana a gente ler a palavra e a gente parece que a palavra, quando a gente entende o que a gente está lendo e Deus ajuda a encaixar essa palavra na fase que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo, parece que é uma bomba dentro da gente, uma explosão de ânimo e de esperança. É algo que livro nenhum que eu já li possa causar algo parecido, né? Então é por isso que a gente precisa entender aquilo que está escrito e trazer para o nosso cotidiano, tá? E aí, no estudo de hoje, a gente vai falar sobre as 4 bem-aventuranças que ainda ficaram, né? A primeira delas vai falar sobre os limpos de coração, lembrando que as bem-aventuranças estão em Mateus 5, tá? Se você não assistiu a devocional da semana passada, eu sugiro que você assista, porque esse estudo é uma continuação do da semana passada, tá? Os limpos de coração, né? A Bíblia ela é muito cheia de figuras de linguagem. Eu até brinco com a Júlia, né, que já é adolescente, e quando eu dava aula eu brincava com os meus alunos, porque eu gosto muito da parte de gramática da língua portuguesa, né? E às vezes tinha alguma questão de prova que eles tinham que escrever algum número e eles escreviam errado e eu corrigia. E eles falavam, professora, mas você é professora de matemática. Eu falava, ok, mas eu não sou analfabeta, então eu vou corrigir para ajudar vocês também, né? E eu não acho bacana eu ver que tá errado e não corrigir. E por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia é cheia de figuras de linguagem. E quando eu tava na escola, era uma coisa que eu adorava estudar, né? E quando ele fala assim, os limpos de coração, ele tá falando o seguinte, não é que você... Talvez eu não precisasse nem explicar isso, né? Mas não é que você vai pegar uma esponjinha e vai esfregar o seu coração, até porque isso vai causar um dano mortal, né? Os limpos de coração, a lição usa um coração singelo. Então, o que acontece? Quando a gente faz algo para Deus, ou quando a gente se achega diante de Deus, a gente precisa estar desnudo, não fisicamente, mas lá dentro. Sabe quando a gente apronta alguma coisa e a gente acha que Deus não tá vendo? Quando a gente tem um sentimento que não é aquilo que Deus espera de nós e a gente acha que Deus não está vendo, Ele está vendo. Ele está vendo e Ele presta atenção no nosso interior. Em algum momento eu já falei isso. Então, assim, o nosso coração precisa ser aberto diante de Deus. Aberto. Porque não tem nada que Deus não saiba. Ele sabe de tudo. Mas Ele espera a gente chegar diante dele e confessar e falar assim, Deus, tá acontecendo isso, isso, isso. Aqui em casa os meus filhos já sabem. Eu sou muito chorona. Muito, muito mesmo. Choro quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu tô nervosa. É uma válvula de escape pra mim, né?
E os meus filhos sabem que quando eu tô orando e eu tô chorando, eles já não se preocupam mais. Mas quando eles começaram a ver isso, eles falam, meu Deus, minha mãe tá chorando, que coisa, né? Porque no momento que eu estou orando, que eu estou falando com Deus e que eu quero expor algo que me machuca, que dói, ou algo que eu estou muito feliz, eu acabo chorando. Então, assim, ou quando, muitas vezes, quando eu estou na igreja mesmo, ou em algum lugar que está tendo culto, enfim, e que eu sinto a presença de Deus, eu choro. Gente, eu sou muito chorona, pra quase tudo. Então, eu rasgo meu coração diante de Deus. E quando eu tento esconder as coisas de Deus, o Espírito Santo coloca, né, no meu coração, fala comigo, fala, Érica, não adianta você esconder, porque Deus já sabe. Então, assim, é ter um coração puro, um coração aberto diante de Deus. Teve uma fase que eu tava buscando, eu fiz a seguinte oração, algumas de vocês já ouviram essa história. Eu fiz a seguinte oração, eu disse, Deus, me mostra quem é a Érica. Gente, eu acho que foi uma das orações mais complexas, uma oração curta e que teve um efeito gigantesco, porque Deus mostrou para mim coisas que nem eu sabia ao meu respeito. E nessa época, uma das coisas que eu fazia com muita frequência e não percebia era a questão da inveja. Eu estava sempre olhando para o que o outro tinha, para o que a outra pessoa fazia, não com um olhar de, cara, que bacana, eu quero isso para mim, não. Nossa, que saco, por que o outro tem e eu não tenho? E eu falava assim, Deus, mas eu sou assim? E o Senhor começou a me mostrar situações que eu reagia dessa forma. E foi um período da minha vida muito complicado, porque eu descobri coisas ao meu respeito que nem eu sabia. Como diz o salmista, né? Senhor, se há algo que eu faço e que nem eu sei, me mostra, né? E a partir daí o Senhor começou a trabalhar algumas coisas em mim, até hoje, tá? Até hoje. Mas foram coisas que eu achei que eu não fazia, que eu não praticava, que não tinha dentro de mim e estavam ali. E se eu não me policiar, elas estão todos os dias, porque a carne milita contra as coisas do Senhor, né? Então, eu sempre falo para Deus, Senhor, não deixa o meu coração endurecer. O que é o coração endurecer? É quando você resiste àquilo que é de Deus. A gente brinca que tem o evangeliquez, né? O que é o coração endurecido? Que estranho isso, né? O coração endurecido é quando um líder, um pastor ou o próprio Deus, de alguma forma, fala com você e comigo e a gente endurece o coração. A gente fala, não, comigo não acontece isso. E acontece. Então o Senhor, ele vai quebrando isso, né? Ele vai lapidando a gente, pra gente começar a perceber o quanto antes algo que não pertence àquilo que ele quer de nós. Então isso é ser limpo de coração, tá? A próxima bem-aventurança, os pacificadores. Essa é autoexplicativa, né? E muito necessária. Nós estamos vivendo num tempo em que as próprias pessoas que confessam a Jesus, entre si, elas se machucam, elas se ofendem, porque eu acredito, né, aquela passagem, eu sou de Paulo e o outro é do fulano. Gente, doutrinas, nós temos, a igreja metodista tem a sua doutrina, né, assim como outras igrejas também têm as suas doutrinas, as igrejas históricas, e alguns pontos nós discordamos de alguns irmãos, que são muitas vezes da nossa denominação, né, mas nós temos uma única fé, que é Jesus. Jesus é o nosso centro de... É tudo. Jesus é o foco. E a gente está perdendo tempo em discutir aquilo que não é para discutir. E muitas vezes não é alguém de fora que vem nos ofender. Nós vamos falar isso já já. E é uma bem-aventurança quando o mundo nos ofende por causa de Jesus. Muitas vezes nós estamos entre nós, batendo uns nos outros. E isso
não é o que a palavra espera de nós. Eu tenho falado muito para o pessoal que a gente conversa a respeito da palavra, a gente troca ideia, a gente discute no sentido positivo, e eu sempre digo, eu posso ter uma visão sobre algo e você ter outra visão e a gente ainda assim conviver em paz. Não é o que a gente tem visto hoje no nosso meio, e eu nem gosto da palavra evangélico, eu não gosto disso. Érica, cada um, ok? Então assim, nós que somos cristãos, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se apoiar, e não é porque eu apoio algo e você apoia outra coisa que nós estamos, a gente precisa ficar brigando, a gente precisa ficar debatendo. Rede social, eu tenho falado isso há muito tempo, Meninas, cuidado com rede social, porque nós temos uma rede social que tem pessoas cristãs e que tem pessoas que não são cristãs. Aquelas que não são cristãs estão lendo o que através de mim e de você quando a gente publica algumas coisas, ok? Então, cuidado com rede social, com debate desnecessário em rede social, ou mesmo em família. Cuidado com isso, porque a gente precisa ser pacificador. E aí, a gente tem a seguinte situação. Nós temos duas pessoas, por exemplo. Nós temos duas meninas na igreja. Uma tá falando mal da outra. Ok? Tô dando um exemplo. Aí, a gente é mais amiga dessa daqui. Em vez da gente pacificar para as duas poderem ter um momento de conversar ou intervir de maneira positiva, o que a gente faz? A gente enche a cabeça dessa para ficar contra essa, porque essa daqui eu não gosto muito dela. Não gosto muito dessa cidadã. Então, a gente acaba o quê? A gente cria mais conflito. E isso não é o que a palavra espera de nós. Eu tava conversando com a Júlia esses dias e ela veio falar algo e eu falei assim, você viu? Foi você que viu o que estava acontecendo? Não me contaram. Eu falei, então você não estava lá, então você não sabe o que realmente aconteceu. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Eu já passei por isso. Quando a gente tá ferido com alguém, a gente tende a falar além do que a gente deveria. Isso acontece comigo. E é algo que eu preciso me policiar muito. Porque quando alguém nos fere, o que a gente faz? A gente esquece toda a parte boa que essa pessoa fez conosco e a gente só fica com a parte ruim. E é um defeito. É um defeito nosso. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que a palavra fala que quando a gente estiver bravo, irado, pra gente tomar cuidado com o que a gente está falando, porque a gente lança palavras. E a palavra é semente, a nossa palavra é semente. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Então, a gente tem tanta coisa, né? Que a gente precisa mudar dentro da gente. E eu sempre falo, todos os dias eu falo pro Senhor de manhã, eu falo, Deus, ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda bem que você tem o Senhor. Porque senão a gente estava fadado ao fracasso, né? Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa justiça está falando da justiça de Deus. A gente já falou semana passada que a nossa justiça não é a justiça de Deus. Quando eu quero praticar a justiça de Deus, muitas vezes bate de frente com a minha justiça e com a sua justiça. Mas quando a gente é perseguido por isso, a palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados. Vamos supor que a gente tem passado por um momento muito complicado, porque é difícil de falar tudo, mas eu preciso falar, porque a gente está estudando a palavra e exemplos práticos nos ajudam a memorizar. Jesus, quando ele queria ensinar a palavra, ele falava por meio de parábolas. Então, ele pegava situações do cotidiano de cada pessoa que estava ali, ou de cada grupo de pessoas, e falava, olha, vamos pensar então no seguinte, se acontecer isso e tal, era muito didático. Jesus é sensacional, maravilhoso. Vamos supor o seguinte, né? Gente, eu falo com as pessoas, mas eu não, a minha memória é uma bênção, né? E a gente estava falando acerca do casamento. Então, por exemplo, nós temos duas situações, tá? Eu já atendi essas duas situações. Já ajudei, enfim.
uma pessoa recém-casada que queria se separar porque o marido deixava a toalha em cima da cama todos os dias e ela falava pro cara, não deixa a toalha em cima da cama, e ela se irritou e ela queria ir embora de casa. E nós temos uma outra situação, né? Nós temos a situação de uma mulher que está em perigo de morte porque o marido ameaça, o marido batia, enfim, né? E aí nós temos dois extremos. Essa daqui da toalha queria separar. E essa daqui da violência não queria separar. Por que eu tô usando esse exemplo? Porque se você for buscar conselho no mundão, a justiça própria, né, vai dizer assim, pra essa da toalha. Aí realmente, se você já falou 5, 6 vezes o cara não coloca a toalha no lugar, procura outro, procura um cara que é organizado. Essa é a justiça daqui, entre aspas, né? Agora, se você for buscar conselho com uma mulher que é da palavra, que busca o Senhor e que tá nos preceitos do Senhor, vai dizer pra essa menina, que foi o que eu disse pra ela, você pode mudar a sua estratégia. Em vez de vocês ficar se estressando, falando, é mais saudável você pegar a toalha e pendurar. Ou pôr pra lavar. Porque você não é mãe dele, você não vai disciplinar. E aí, assim, do outro lado, eu tinha uma outra pessoa que apanhava do marido e eu precisei dizer pra ela, se você não separar deste homem, você vai morrer. Entende? Então, assim, a nossa justiça não é a justiça de Deus. Eu não acredito, de verdade, eu não acredito que uma mulher que está num casamento violento, o cara batia, mas gente, batia. Que Deus quer que essa mulher simplesmente ore por esse marido. Eu não creio nisso. Cada um. Mas eu não acredito nisso. Eu disse pra ela, saia enquanto você está viva. Porque senão você vai sair de lá pro seu velório. Era uma situação deplorável. Então, assim, a nossa justiça não é muitas vezes a justiça de Deus. E a gente, como mulher, a gente é um turbilhão de sentimentos. Né? A gente é muitas vezes pronta a dar uma regra pro outro, a dizer o que o outro tem que fazer, e a gente esquece que a gente precisa olhar pra gente, falou sobre isso semana passada, olhar para aquilo que a gente tá, como é que tá a gente, né? Se colocar no lugar da outra, e se fosse comigo? Então a palavra diz assim, que a nossa justiça não é a justiça, a palavra diz aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus, né? Então assim, poxa, Érica, mas é um absurdo você falar pra menina ficar num casamento que o cara não obedece ela. Mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz que a gente precisa ter sabedoria. E a sabedoria dentro de um casamento, gente, é um desafio gigantesco. Não é fácil. A gente, como mulher, eu não sei você, mas comigo é um exercício diário para não deixar a velha Érica, né, fazer o que quer. É um exercício diário. Algumas mulheres, elas têm mais facilidade nesse sentido. Né? Como eu tive uma criação fora do evangelho e o exemplo que eu tenho não é bom, então eu preciso sempre me policiar para fazer a justiça do Senhor. E tem hora que eu falho. E quando eu falho, ainda bem que o Senhor me ajuda, né? Porque senão, como eu falei, a gente tava todo mundo na roça, como diz o povo. E a quarta bem-aventurança que fala o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Aqui entra no que a gente falou um pouquinho semana passada, na questão da reação. Eu já escutei muitas piadas a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito de ser esposa de pastor, né? Já escutei muita piada, muita. E é uma coisa que eu já aprendi. Eu não estou aprendendo, isso eu já aprendi. Eu fico quieta, eu não bato boca mais. Porque se a palavra diz que eu vou ser perseguida por causa disso,
Eu não vou ficar batendo boca por causa disso. A gente teve uma polêmica, a gente não, né? Surgiu uma polêmica. Ah, porque é o carnaval. Ah, porque é o Jesus. Gente, o carnaval é o quê? É uma festa do Jesus? Não. Eles vão escarnecer. E só vai piorar. Deus não precisa de advogado. Ele tá vendo tudo lá de cima. Aí a Júlia, a minha, ela ficou muito brava, porque ela falou, poxa mãe, se a gente fizesse isso com a fé deles, eles iam processar. Eu falei, Júlia, o que a palavra diz? E a gente ensina a palavra para os nossos filhos também através do dia a dia. Eu falei, o que a palavra fala? E aí eu mandei esse versículo para ela. Eu falei, fica tranquila, porque Deus tá vendo. E aí ela se acalmou. E uma outra situação foi na semana passada, que ela estava na escola e ela tem uma amiguinha lá que é cristã também, graças a Deus. E aí elas estavam bolando planos evangelísticos. Eu achei o máximo. E aí os professores, ela tá no ensino médio, os professores começaram a falar a questão do evolucionismo, aquela coisa toda que, né, que o mundão quer pregar pra nós. E ela ficou indignada. Só que a minha orientação para ela é assim, eu falei, Júlia, mesmo que você não concorde com o que o professor está dizendo, ele é autoridade na sala de aula. Então você ouve, retém aquilo que é bom para você e o que não é, bola para frente. E ela chegou em casa doida, né, nesse dia e tal. E a Júlia tem se posicionado nesse sentido, né? É uma geração que tem aprendido a se posicionar. E eu acho isso, gente, tão lindo. Até choro. E aí, teve um dia, na semana passada, que um menino da sala dela, do nada, gente, virou pra ela e falou assim, você e esse seu Deus e essa sua Bíblia, mas ofendeu a Júlia de uma forma. E ela ficou quieta. E quando ela chegou, ela fez assim, mãe, me dá um abraço. E ela desabou no meu braço. Falei, Júlia, o que foi? Ela falou assim, mãe, é muito difícil ser cristã. De verdade. Eu falei, olha, eu preciso te contar que esse é só o começo. Porque o mundo quer apagar aquilo que a gente crê. Mas a gente tá firme e a gente não vai abandonar. E aí, dei uma injeção de ânimo nela e tal. Eu falei assim, agora, o que eu quero saber é qual foi a sua reação. E ela disse, eu fiquei quieta. Eu falei, parabéns. Muito bem. Porque se esse menino conhecesse a Jesus, ele não ia fazer isso. E aí ela falou assim, mãe, você tem razão, eu preciso orar para que Deus alcance esse menino. E ali eu entendi que Deus permite, muitas vezes, algumas coisas na nossa vida pra gente aprender. E foi uma situação que me parece que ela aprendeu. Que quando ela for insultada, injuriada por causa do nome de Jesus, ela precisa reagir. É lógico que pro mundão está errado, né? Eu tenho que debater, eu tenho que xingar, mas não é isso que Deus espera de nós. Porque Deus não precisa de advogado, né? Quem precisa de advogado somos nós, e ainda bem que Jesus é o nosso advogado. Então, eu mandei esse versículo para ela leu, e aí deu uma injeção de ânimo nela, né? E eu tenho encorajado os meus filhos a buscar em primeiro lugar o Senhor. Tenho encorajado eles todos os dias. Quero muito que eles tenham sucesso na vida profissional. Quero. Mas eu disse para Deus que se eles não tiverem sucesso com o Senhor, nada disso vai valer. Então, é muito bom a gente investir na vida dos nossos filhos a palavra de Deus. Então, faça isso. Invista. A Manuela, eu tenho um combinado com ela. Ela só desce para brincar com as amiguinhas se ela lê 3 páginas da biblinha dela. E aí ela lê pro Daniel, que não sabe ler. Então, assim, e ela pegou gosto pelo negócio, e ela não lê mais 3 páginas, ela lê 5, ela lê 6. E tem hora que tá tarde, eu tenho que falar pra ela, Manuela, você precisa dormir que amanhã tem aula. Ela falou, não mãe, só mais uma página, eu acho tão bonitinho. Incentive os seus filhos. Incentive. Érica, mas os meus filhos serão perseguidos. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados eles serão, assim como eu e você. Tá bom, meninas? Eu me esforço para fazer um vídeo menor, mas assim, como é um estudo, eu quero sempre trazer exemplos práticos pra gente poder entender, tá bom? Vou mandar lá no grupo o estudo dessa semana para vocês. Deus abençoe.
Quero deixar aqui um beijão especial para Gláucia, que vai estar lá no Nacional de Mulheres. Que Deus abençoe, guarde, proteja a família que vai ficar. E ela que estará lá na viagem, que os anjos a acompanhem. Proteja, tá bom? Beijo, Deus abençoe.